Vamos agora para intuição categorial e verdade, objeto da sexta investigação de Russell. Russell percebeu que para encontrarmos o universal nós precisamos mais do que a mera percepção, e a razão essa é pela qual ele introduz a noção de intuição categorial, que é fundamental no entendimento da filosofia fenomenológica. Mas o que é a intuição categorial? A intuição categorial se caracteriza por ser uma intuição cujo objeto intencional não é nem sensível nem físico, mas um objeto ideal de ordem superior. E sequer o ato categorial é sensível físico. Mas, primeiro, o que é intuição para Russell? A intuição se define como o dar-se imediato ou direto em pessoa, em persona do objeto. O objeto intencional de uma intuição pode ser um objeto sensível, por exemplo, esse vermelho, que é um objeto de ordem inferior, quando eu digo esse lápis é vermelho, ou B, um objeto categorial, exemplo, a ideia do vermelho ou de cavalo, objetos que são de ordem superior. Quando eu digo, por exemplo, que o cavalo é um animal, eu estou me referindo à ideia de cavalo para Russell. Temos, assim, dois tipos de intuição categorial: as intuições semânticas categoriais vazias, de atos de doação de significado, em que nós doamos significados a signos, e aqui nós temos atos categoriais signitivos, por exemplo, em predicações vazias, como o Saci Pererê é preto e tem uma perna só. Mas também temos intuições categoriais preenchidas, quando o objeto é dado na intuição sensível. Por exemplo, eu vejo o urubu fugindo e penso, lá está um pássaro preto que foge. O ato categorial é um ato sintético, no qual um material predado adquire forma lógica. Mas o material predado é, em última análise, sensível. Daí que, para Russell, isso é um ponto importante, tudo o que é categorial acaba por se apoiar em intuições sensíveis. Ele admite, assim, não haver pensamento possível sem uma fundação sensível, apesar de sua admissão da existência de intuições categoriais, digamos, intelectuais. Mesmo os juízos a priori são baseados na experiência sensível para Russell. Por exemplo, o vermelho é diferente do azul. Esse juízo é a priori, mas, mesmo assim, pressupõe um material sensível predado do vermelho e do amarelo, sem o qual nós não poderíamos realizar esse juízo. Podemos nos perguntar se, ao sugerir que temos intuições categoriais, Russell está desafiando Kant, pois elas não se confundem com material sensível e parecem ser as chamadas intuições intelectuais. A história é antiga. Kant havia sugerido que somos capazes de ter intuições sensíveis dos múltiplos dados à intuição, mas que não somos capazes de ter intuições intelectuais das coisas em si mesmas. Isso só Deus seria capaz, ao intuí-las, ele as estaria produzindo. Russell acha que pela intuição categorial nós somos capazes de algo parecido. Intuições de objetos sensíveis são chamadas por ele de percepções, mas as intuições categoriais nada mais seriam do que intuições intelectuais. Russell concordaria com o dito kantiano segundo o qual a intuição sem pensamento é cega e o pensamento sem intuição é vazio. Com efeito, simples intuições sensíveis são epistemologicamente cegas se não forem subsumidas por intenções de significação. E puras e meras intenções de significação serão vazias se não tiverem confirmação intuitiva. A diferença com Kant é que o conceito russelliano de intuição é mais extenso, pois para Kant é só a intuição sensível que é válida, enquanto para Russell, válida é também a intuição categorial. Finalmente, vale repetir que, embora a intuição categorial seja para Russell um ato de pensamento autêntico, ela não se sustenta sozinha, pois é sempre dependente da experiência sensível. Além disso, há para Russell graus de distanciamento do sensível. Por exemplo, a forma de um objeto está mais próxima do que
a classe ou número do objeto. No final, parece que a diferença com Kant não é mais tão grande assim, ao menos no plano ontológico, sobre o qual Kant não se pronunciava. Verdade. Sexta investigação entre verdade e evidência para Russell. Evidência é a experiência da verdade e a verdade é a adequação do juízo à coisa em si mesma, isto é, ao que é objetivamente dado na intuição. Mas como? Primeiro, essa adequação não é entendida no sentido clássico, mas sim como o acordo entre o que é intencionado e o que é dado enquanto tal, na consumação da síntese do preenchimento. Como há graus de preenchimento, graus de síntese, há também graus de evidência. Isso nos leva a distinguir entre a verdade e evidência. A verdade é o correlato objetivo da síntese do preenchimento. Os objetos intencionais do ato de doação de significado e do ato de preenchimento concordam, eles se adequam um com o outro. Isso é verdade. Verdade com relação aos objetos. Agora, a evidência é a experiência desse acordo, a experiência dessa adequação, a experiência imanente da verdade. Assim, nós temos que no polo subjetivo nós temos a verdade como evidência e num polo objetivo a verdade como adequação. A verdade é definida do ponto de vista do objeto intencional, enquanto que a evidência é definida do ponto de vista da experiência ou ato intencional. Contudo, isso não significa que a evidência seja ela própria subjetiva, pois ela é a experiência específica de uma situação de acordo objetivo. Um outro ponto é como todos os atos categoriais pressupõem um stuff sensível, a intuição sensível torna-se a fundação última da verdade. A posição de Russell se distingue do correspondencialismo tradicional, segundo o qual a verdade é o acordo entre o intelecto e a coisa, principalmente porque, para ele, a verdade termina sempre sendo o acordo entre dois objetos intencionais. Finalmente, devemos lembrar que Russell acaba por desenvolver um idealismo transcendental. Segundo esse idealismo, tudo é imanente à consciência, nada existindo fora dela. A exterioridade só existe no sentido de que o objeto real nos é dado sempre de modo aspectual, por variações de matizes segundo determinadas leis. Assim, se vejo uma árvore real lá fora, isso não significa que existe algo lá fora que provoque em mim esses conteúdos de consciência, mas que esse conteúdo dado está enquadrado de acordo com leis em um horizonte potencialmente ilimitado de manifestações e matizes sempre novos. Todo mundo nada mais é do que a síntese de todas as variações de manifestações e matizes. E esse sistema total de coisas que se nuanceiam é, por sua vez, sempre relativo a uma consciência transcendental. Assim, nós colocamos aqui a consciência e a sua relação com o mundo estando intrinsecamente ligado à consciência. O mundo é para a consciência. A consciência que dará significado ao mundo na filosofia, na fenomenologia transcendental de Russell.